Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa análise bem provocadora, a de Fred Pullman sobre o nacionalismo, que ele chamou de a contínua atração do nacionalismo. Então, vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas não é. Pensa bem, o nacionalismo já foi declarado morto e enterrado pelo menos 3 vezes. Depois da Primeira Guerra, depois da Revolução Bolchevique e, de novo, depois da derrota dos nazistas. E mesmo assim ele sempre volta, muitas vezes com mais força ainda. A grande questão que o analista Frade Perliman coloca é: por quê? A narrativa que a gente mais ouve, principalmente vinda da esquerda revolucionária, é que o nacionalismo é uma força positiva, uma ferramenta de libertação, sabe? Um jeito dos povos oprimidos finalmente conseguirem sua autonomia, sua liberdade. Só que aí vem o Fred Pullman e, bom, ele joga um balde de água fria nessa ideia. Ele apresenta uma visão totalmente diferente, argumentando que o propósito real do nacionalismo é, na verdade, muito mais sombrio e serve a interesses que não são os do povo que ele diz libertar. Para a gente conseguir entender de onde veio o Estado-nação, Perlman diz que não adianta olhar só para a história recente. A gente precisa voltar lá atrás, na era dos grandes impérios. Antes de existirem as nações como a gente conhece, o mundo era basicamente dominado por impérios gigantescos que viviam competindo entre si. E para eles, quem estava do lado de fora era bárbaro, infiel, basicamente uma presa, um alvo legítimo para ser conquistado e saqueado. E aqui está o pulo do gato da análise do Perlman. Ele vira a história de cabeça para baixo. Ele diz que o nacionalismo não veio para curar o imperialismo, não. Ele é a evolução do imperialismo, a sua versão moderna, a metodologia que o capitalismo encontrou para dominar. E onde isso começou? Segundo Perlman, o ponto de virada foi quando os banqueiros e comerciantes holandeses, que forneciam tudo para o Império dos Habsburgo, decidiram cortar o intermediário. Eles pensaram, para que dar uma fatia do lucro para esse monarca parasita? Eles buscaram, então, racionalizar o negócio da pilhagem para eles mesmos. Certo. Mas como é que esse modelo holandês virou um padrão mundial? Perelman aponta para duas revoluções muito importantes do século XVIII que, segundo ele, criaram a caixa de ferramentas do nacionalismo moderno. Olha só que interessante. Cada revolução criou uma ferramenta diferente. A francesa deu o modelo de como mobilizar o povo inteiro usando o patriotismo e o terror de Estado. Ali, a nação se tornou o próprio Estado. Já a Revolução Americana, segundo Perlman, criou uma ferramenta diferente, mas tão letal quanto: o racismo. E na análise do Perlman, o racismo não apareceu por acaso, não. Foi uma estratégia muito pragmática. Serviu para dar aos colonos europeus, que muitas vezes não tinham nada em comum, uma nova identidade, uma identidade baseada na cor da pele. E isso uniu eles contra os povos indígenas e os africanos escravizados, justificando o roubo de terras e a exploração do trabalho. E essa lógica era brutal e explícita. Para não restar dúvida, olha só o que uma figura central, como Thomas Jefferson, escreveu em 1807. Ele defendia abertamente o extermínio ou a expulsão dos povos indígenas, porque eles eram vistos como um obstáculo para o crescimento da nova nação. Mas, afinal, o que move essa máquina toda? O que alimenta esse processo? Perlman argumenta que a resposta está num conceito-chave do capitalismo que, muitas vezes, a gente deixa passar. Usando as ideias de um teórico marxista, o Preobrazhensky, Perlman foca na acumulação primitiva. O que é isso? Bom, não é o lucro que vem da fábrica, sabe? É o capital inicial, o dinheiro que vem de fora do sistema, da pilhagem, do roubo de terras, do genocídio, e que se torna a semente para construir as fábricas e começar o negócio. E esse processo todo segue um ciclo bem claro e, convenhamos, bem cruel. O nacionalismo dá a desculpa perfeita para definir um grupo como presa. Uma vez que esse grupo é desumanizado, a sua riqueza, terra e trabalho podem ser roubados violentamente. Esse roubo vira capital, que alimenta a industrialização, e o Estado-nação protege tudo isso para que o ciclo possa se repetir. E aqui Perlman faz uma crítica direta a Karl Marx. Ele sugere que, embora Marx tenha sido genial ao analisar a exploração do trabalho dentro do sistema capitalista, ele não deu a devida atenção a essa pilhagem violenta que acontece fora do sistema, mas que é a condição fundamental para ele existir e continuar existindo. Chegando no século XX, Perlman diz que essa metodologia nacionalista foi aperfeiçoada. Deixou de ser improviso e virou uma ciência do poder, fria, calculista e fácil de copiar.
E a conexão que o Perelman faz aqui é surpreendente para dizer o mínimo. Ele argumenta que o modelo de Lenin para tomar o poder estatal virou uma espécie de receita de bolo que depois foi simplificada e adaptada por figuras que teoricamente seriam seus inimigos, Mussolini, Hitler e Mao, cada um para o seu próprio projeto nacional. Com isso, a grande promessa mudou. Não era mais a libertação do trabalho assalariado, mas sim a libertação nacional. Na prática, segundo Perelman, isso significava uma coisa: libertar uma nova elite para que ela pudesse tomar o controle do Estado e de todo o seu poder. E tudo isso nos leva ao coração da tese de Pullman e a sua conclusão bem pessimista sobre o porquê de o nacionalismo ser tão atraente até hoje. A gente gostaria de acreditar que a memória de perseguições terríveis, de genocídios, levaria as pessoas a quererem destruir os sistemas que causam tanta dor, certo? Mas Perelman argumenta que, na maioria das vezes, acontece o exato oposto. A memória da perseguição, em vez de inspirar o fim da violência, acaba inspirando o desejo de controlar essa mesma máquina de violência e usá-la a seu favor. Então, chegamos ao ponto central. O apelo contínuo e sedutor do nacionalismo é justamente este. Ele oferece aos descendentes dos oprimidos a chance de virar o jogo. A promessa de que a vítima de hoje pode se tornar o carrasco de amanhã, usando o mesmo poder que um dia a esmagou. E Perelman nos deixa com essa pergunta final. Uma pergunta que é francamente assustadora. Ele nos força a olhar de novo para os ciclos de violência e para a natureza real do poder no mundo em que a gente vive.